Boas-vindas a essa aula. Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante que muita gente acaba deixando de lado, que é a gestão de tempo e a técnica de resolução de prova lá no dia da sua prova. Fazendo esse vídeo principalmente por causa do Enem, está chegando, mas é um tema extremamente importante e eu não quero que você tenha problemas com o tempo lá no dia da sua prova. Para você não ter problemas de tempo, a gente vai falar qual é a melhor maneira de você enfrentar o Enem ou qualquer prova, né, de magistratura, técnico, não importa, que é o sistema de 3 passagens, né? Então, você vai passar pela prova 3 vezes. A primeira, você vai fazer uma... você vai resolver questões mais fáceis e identificar as difíceis. E aí a segunda passagem a gente vai aumentar o nível de dificuldade e a terceira passagem é o que sobrou. Basicamente é essa a ideia. Você vai passar pela prova por 3 vezes. Aí a primeira coisa que você vai se perguntar vai falar assim, pô, mas se eu for passar na prova de magistratura tem 100 questões, prova do Enem tem 80 questões. Se eu for passar pela prova 3 vezes, eu vou eu vou demorar mais tempo, porque eu estou fazendo a prova 3 vezes, mas não é exatamente isso e tem uma lógica por trás disso. Vamos para a parte matemática da coisa. Como é que funciona? A gente tem na magistratura 100 questões para... Opa! 100 questões para 5 horas, que daria 300 minutos. Certo? Certo. Só que a gente tem uma coisa... Ah, não, vamos falar outra coisa primeiro. No Enem, a gente tem 80 questões para as mesmas 5 horas, que dá os mesmos 300 minutos. Porém, na parte de resolver a prova, a gente tem 2 partes e a gente tem que subtrair a segunda parte, que é o gabarito. É pegar a folha de questões e passar para aquelas bolinhas lá que você vai preencher. Eu acho que é melhor você ter meia hora para fazer isso. Por quê? Porque se você tem pouco tempo, você vai aumentar a chance de cometer algum erro. Beleza. O que vai nos dar mais ou menos, aproximadamente, 2 minutos e meio e mais ou menos uns 2 minutos e 45, 48 segundos para cada questão no Enem. Não importa tanto a precisão matemática, o que importa é que você tem menos de 3 minutos por questão, certo? Menos de 3 minutos por questão. Esse é o resultado. E aí, o que acontece? As provas têm sido feitas pela FGV. Todas as outras bancas têm se adequado a isso, se adequado à modernidade. Está num período de inteligência artificial, então acredito que isso deva facilitar para as bancas fazer provas mais complexas, questões mais longas, etc. Acredito que eles usem isso, não tem por que não utilizar, mas a questão é que, sendo a FGV tem um jeito peculiar
de fazer não apenas aquelas questões do tipo assinale a alternativa correta sobre medidas provisórias. E aí vem a alternativa A, B, C, D e E. Se a gente for pegar o mesmo exemplo de medidas provisórias, vai falar, imagine que o presidente da República editou uma medida provisória tratando sobre direito do trabalho, instituindo férias com um adicional de aumentando o adicional de 1/3 para adicional de 50% de férias, e aí, de acordo com o entendimento do STF e o texto da Constituição, aí vai falar se é constitucional, se é inconstitucional. Então, quer dizer, esse tempo de ter um enunciado deste tipo, que eu chamo de enunciado direto lá dentro dos cursos, né? Que a gente explica isso com mais calma, né? No lugar desse enunciado direto, a gente tem enunciados com casos hipotéticos. Então, isso parece uma diferença pequena, mas quando a gente soma uma questão com a próxima questão e assim por diante, esse número de questões com casos hipotéticos vai tomando o seu tempo. Além disso, a gente tem outro problema, que é, você pega esse caso hipotético da medida provisória e você, nossa, eu tenho certeza que eu sei, eu acho que eu li sobre isso essa semana, e fica tentando lembrar. E nisso você gasta 1, 2, 3, 5 minutos nessa questão. Se você gastou 5 minutos nessa questão, você já estourou o seu tempo de 3 minutos por questão. Quer dizer que a gente vai ter uma questão em seguida, lá para frente, que você vai ter que resolver mais rápido. Certo? Então, não faz muito sentido. Tá, e aí o que acontece? A gente tem constitucional, administrativo. Normalmente está indo mais ou menos nessa ordem, tá? Eu estou fazendo isso de cabeça. Humanística, humanos, e aí vem civil, processo civil, empresarial e penal. Muita gente tem dificuldade com essas matérias, e é aqui que a prova é mais pesada. E normalmente a gente tem mais afinidade com essas 3 matérias. Empresarial, nem vou falar que você tem afinidade, senão seria mentira. Mas constitucional, administrativo, humanística e humanos começa com uma prova muito pesada. Quer dizer que a gente tem muita tese de repercussão geral, muita decisão de controle concentrado, a gente tem doutrina, a gente tem penal, processo penal, a gente tem tributário e direito do trabalho aqui, então a gente tem muita coisa aqui, são 16 questões em constitucional, e a chance de acontecer esse negócio de você pegar uma questão de medida provisória ou qualquer outro tema e ficar 5 minutos nela, lá em constitucional, é alta. E isso vai acontecendo à medida que você vai para administrativo, à medida que você vai para humanística, à medida que você vai para humanos. Lembrando que aqui em constitucional são 16 questões, em administrativo são 10, em humanística e humanos são 6 questões. Isso quer dizer que as partes mais difíceis da prova são aquelas que estão no início e são as que são mais capazes de te fazer travar. E travar, assim, não é bom por uma questão de estratégia. Então, qual que é o melhor jeito de a gente fazer isso? Fazer a resolução de questões. Então, vamos dizer que a gente tem a questão número 1, 2, 3... Tá? Eu vou colocar só os números, mas é só para ilustrar. Então, vamos supor que a gente tem aqui a questão número 1, né? E aí você sabe o que ela diz, você entende o assunto e consegue resolver. Então você resolveu ela, certo? Você vai marcar o X e não vai fazer mais nada.
certo? Marcou o X lá na alternativa A e pronto. Acontece a mesma coisa com a B, a 2. Você marcou lá a B, Xzinho, tudo bem, não precisa marcar nada. Aí você chega na questão número 3 e você não tem tanta certeza assim. O que que eu fazia? Eu tenho as alternativas. Aqui eu vou ter que colocar todas. Eu tenho as alternativas A, B, C, D e E. E aí eu consigo, por exemplo, eliminar 3 alternativas. E eu fico entre a D e a E. Só que eu não consigo resolver. O que normalmente se faz é fico quebrando a cabeça até tentar resolver a questão número 3. O que isso naturalmente vai fazer? Com que eu perca tempo. Então, o que eu faço? Eu não perco tempo. Já eliminei, não sei como ir a partir daqui. Marco alguma coisa, normalmente fazer um quadrado, um círculo, alguma coisa, uma bolinha, não importa, para identificar que eu tenho que voltar na 3 depois. Vamos supor que a gente vai só até a 4. Vamos supor que na 4 eu... Não, vai ter a 5 também. Vamos supor que na 5, na 4, desculpa, eu tenho A, B, C, D e E, e eu consigo eliminar apenas uma alternativa. Ou seja, é um tema que eu não tenho tanta afinidade. Eu vou marcar com outra coisa, com outro símbolo. Por exemplo, eu vou marcar com uma interrogação. Na questão número 5, aí eu pego lá uma questão de tributário, né? E eu não tenho ideia, não conheço nada sobre o assunto. Marco também com o mesmo símbolo de interrogação, certo? Então, qual que é o critério aqui? Questões que eu consegui eliminar 2, 3 alternativas, né? Que eu estou entre 2, que eu estou entre 3, que eu conheço mais ou menos o assunto, mas exige um pouco mais de atenção, eu marco com um símbolo, sempre com o mesmo símbolo. Então, para eu identificar essas questões com mais facilidade. E as questões que eu tenho mais dificuldade, ou que eu não conheço o assunto, eu tenho mais dificuldade, eu marco com outro símbolo. E assim eu vou da questão número 6, da questão número 1 até a número 80, pensando no Enem, né? E vou indo até o fim da prova. Então, eu cheguei lá na questão número 80, eu vou ter muitas questões em que eu resolvi, muitas questões com um símbolo, né, que eu fiquei entre duas, e muitas questões que eu com um símbolo que eu não conheço nada. Com isso, o que eu fiz? Eu passei por todas as questões e aquelas que eu tenho mais chance de resolver, eu já tive o contato com ela e já resolvi. Então, eu tenho muita chance de garantir aqueles pontos das questões mais, entre aspas, fáceis, as questões que eu tenho mais familiaridade e assim por diante. Agora, terminei da questão 1 à número 80, não terminou a prova ainda. O que eu vou fazer? Eu vou voltar na prova desde o início. E aí eu vou pulando as questões que eu já resolvi e vou focar nas questões em que eu anotei que fiquei entre 2 ou 3 alternativas. Que são essas questões que eu estou destacando aí na tela. E aí eu vou resolver apenas elas. Eu não vou resolver aquelas que eu tenho mais dificuldade, eu vou deixar elas para o final. Por quê? Eu fui primeiro onde eu tinha mais chance e agora onde eu tenho uma chance, vamos dizer assim, intermediária. E vou deixar aquelas que eu tenho menos chance, porque eu conheço menos sobre o assunto, para o final. E aí vou fazer todas as questões que eu anotei aqui no meu exemplo com um quadrado. E deixo-as com interrogação para depois. Vou assim da questão 1 à questão número 80 de novo. Só que dessa vez vai ser menos. Eu vou ter menos questões, porque eu já consegui resolver questão número 1, questão número 2 e assim por diante. Então é só as que estão com quadrado. E aí,
A terceira passagem eu vou nas questões que estão marcadas com a interrogação. E aí, a ideia é que você use até o limite do tempo, até faltar 30 minutos para terminar a prova. Normalmente vai ter o fiscal, né? Ele vai avisando o tempo de prova. Então, até faltar os 30 minutos, você vai tentar resolver, inclusive, essas questões com interrogação. Tá? Muita coisa vai para o chute mesmo. Então, eu dei o exemplo aqui na questão número 5, eu não sei nada. Então, eu vou chutar ela. Mas eu vou gastar um pouco mais de tempo para dar um chute um pouquinho mais consciente, um chute um pouquinho mais com um chute mais colocado, assim, vamos dizer assim. Então, você tenta dar um capricho a mais e não colocar qualquer alternativa a olho, né? Chegou 30 minutos, ou você resolveu a prova, terminou as 80 questões, ou chegou no limite ali dos 30 minutos, você vai preencher o gabarito. Basicamente é isso. E isso vale para qualquer prova, tá? Vale para a prova de magistratura, vale para o ENAM, mas o que é importante é entender que uma das jogadas que a FGV faz é tentar dificultar o seu caminho colocando as matérias mais pesadas no início. Isso está muito evidente. E quando ela coloca muitos enunciados de casos hipotéticos, ela torna a prova muito densa, muito longa e muito cansativa. Então, não faz sentido você gastar muita energia tentando resolver aquelas questões que você não conhece, e aí chega lá no final, por exemplo, salvo engano, o Enem 2024.1 em penal estava curtinho. Em civil, as duas provas foram provas mais curtas, mais objetivas. Em processo civil, apesar da dificuldade, foram questões mais simples quando a gente compara com constitucional e administrativo, por exemplo. Então, é muito evidente que a FGV ela tenta, no Enem principalmente, cansar o candidato, né? Para você chegar lá no fim da prova e que são matérias mais que as pessoas têm mais afinidade e aí a pessoa já está cansada para resolver aquelas questões. Basicamente é isso, espero ter ajudado e a gente se vê na próxima.